Recentemente, quando os rebeldes tomaram a Síria, eles deram uma declaração preocupante que muitos outros grupos já vêm declarando. Eles disseram o seguinte, depois que tomaram a Damasco, eles disseram, marcharemos sobre Jerusalém. E isso foi tão preocupante que Israel fez o que fez. Tomou o Monte Hermon, avançou para dentro da Síria para criar uma zona de tampão e diz que não sairá dali enquanto não houver garantia de segurança. Bom, mas quem é o verdadeiro dono de Jerusalém? Você vai saber. E não é uma simples hipótese, não, é uma verdade. Vem comigo, meu nome é João, eu sou comentarista bíblico. Bom, e aproveitando o calor de tudo que está acontecendo no Oriente Médio. Bom, vamos logo dizer quem é o dono de Jerusalém. Esse sim é o verdadeiro dono. Lá em Mateus, no capítulo 5 e o versículo 35, foi Jesus quem disse quem é o verdadeiro dono de Jerusalém, tá? Foi naquelas palavras quando ele dizia assim, não jureis pelo céu, porque é o trono de Deus. Aí disse, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Bom, esse grande rei que Jesus falou, é ele mesmo. Ali, Jesus estava falando, claro que de uma maneira indireta, porque era necessário assim, ele disse que ele mesmo é o dono de Jerusalém. Sendo ele o dono de Jerusalém, é ele que vai se assentar ali e reinar ali segundo as profecias, tá? Então, vamos lá, agora você sabe, Jesus é o verdadeiro dono de Jerusalém. Assim como ele muitas coisas não revelava diretamente, ele sempre falava por parábola, porque ele estava aqui no primeiro advento para ser crucificado, para morrer pelos pecadores. Então, muitas coisas ele dizia para os discípulos e pedia segredo, como foi o Monte da Transfiguração, o que aconteceu lá, tá? Mas ele aqui garantiu indiretamente, porque ele não podia falar diretamente, porque ele estava aqui para morrer e ressuscitar e logo esperar o segundo advento que esperamos agora. Mas ele declarou, o verdadeiro dono de Jerusalém é ele mesmo, tá? Bom, então, esse assunto havia silenciado por muitos anos. As autoridades palestinas e até a própria ONU se discutia a criação de um Estado palestino e se falava na divisão de Jerusalém ao meio, uma para os palestinos e a outra para Israel. Mas é uma coisa que nunca vai acontecer. E recentemente, com o que vem acontecendo, a própria ONU já voltou a comentar isso aí, a criação de um Estado palestino. Logo, ao se criar um Estado palestino, claro, automaticamente se pensa em dividir Jerusalém. Mas há muitas décadas, as autoridades de Israel declaram isso aqui, que Jerusalém ela é indivisível. E isso é uma pura verdade, porque Jerusalém ela tem um dono, e não sai das mãos dele. E esse dono é o Messias. E o Messias é aquele mesmo Jesus Cristo que foi crucificado pelos judeus, que morreu e ressuscitou e voltou para o céu, e aguardamos a volta dele. Bom, então, vamos lá.
Como se já se falou tanto na criação de um Estado palestino e, eventualmente, ou seja, e, consequentemente, a divisão de Jerusalém, que não vai acontecer, nós, ao lermos as profecias, nós só vemos uma pessoa, vemos como quem vê de longe, que tentará e até conseguirá por algum tempo criar um Estado palestino e dividir Jerusalém. Isso é o que nós observamos de longe. Será a pessoa do anticristo. O anticristo, quando ele aparecer, depois que Jesus arrebatar os cristãos, a igreja daqui, ele logo é o que ele vai prometer, é a paz no mundo, a paz tão almejada. E com isso, claro, que ele vai mexer muito com o Oriente Médio. E logo, é claro, que ele vai tentar criar, e pode ser que até consiga, por um curtinho espaço de tempo, criar um Estado palestino. E quem sabe, sabe-se lá, dividir Jerusalém. Mas acontece o seguinte, que o reino do anticristo e tudo que ele vai fazer será por um curtinho espaço de tempo, porque ele não é o Cristo, ele é o anticristo, tá? Que estará aqui por um curto espaço de tempo. Para você entender isso, basta você se lembrar do reino de Absalão, que, entre aspas, tomou o trono de Davi, tomou Jerusalém por algum tempo e reinou ali por um curtinho espaço de tempo, tá? Mas uma das coisas que Absalão fez foi contaminar Jerusalém, lembre-se disso. E é exatamente isso que o anticristo vai fazer. Jesus disse lá em Mateus 24 e 25 que o anticristo, ele contaminará o templo em Jerusalém, fará ali uma grande abominação, a abominação desoladora. E o próprio Jesus disse que naquele tempo também os judeus fugirão, ele até orientou para os judeus fugir de Jerusalém. Mas cá, venha cá, vamos entender aqui. Lembre-se que quando Absalão tomou Jerusalém, tá? Por um curto espaço de tempo, Davi saiu de Jerusalém, os fiéis a Deus saíram de Jerusalém, mas logo o reino de Absalão terminou e o rei Davi voltou para Jerusalém novamente. E os fiéis também voltaram para Jerusalém. Assim acontecerá no futuro, tá? O anticristo reinará por um curto espaço de tempo e se fará dono de Jerusalém, vai querer se fazer dono de Jerusalém, vai querer fazer com Jerusalém de qualquer maneira o que ele bem pensar, mas isso será por um curto espaço de tempo. Logo Jesus voltará, aí sim, para todo mundo ver, e será a batalha do Armagedon. Aí sim, assim como o rei Davi voltou para Jerusalém, assim o verdadeiro dono de Jerusalém voltará e voltará para Jerusalém de novo. E agora não será mais para ser crucificado, não será mais para ser rejeitado, mas será para reinar sobre Israel e reinar sobre todo o mundo. Aí sim, agora você entendeu. Foi Jesus quem disse que Jerusalém é a cidade do grande rei. E esse rei é ele mesmo. E esse rei voltará um dia para Jerusalém, assim como o rei Davi saiu por um curto espaço de tempo e voltou novamente. Jesus Cristo, ele já esteve em Jerusalém, foi crucificado, vamos dizer assim, foi expulso, os judeus expulsaram ele do coração deles. E
Em parábola, Jesus até falou daqueles que não queriam que reinasse sobre ele. Mas depois que aquele reino curto de Absalão acabou, o verdadeiro rei voltou. Assim também será no futuro. O verdadeiro rei de Jerusalém voltará. E ele é o verdadeiro dono de Jerusalém. O grande rei é ele mesmo. O Salvador é ele mesmo. O rei dos judeus é ele mesmo. Porque assim está declarado. Bom, então aguardamos chegar esse dia. O verdadeiro dono de Jerusalém um dia voltará para lá. Se você gostou desse comentário, se você gostou, dê o seu like, nos ajude a levar essa mensagem para mais pessoas. Que Deus te abençoe e te dê graça mais e mais.